Investidores, nas últimas semanas a gente teve um boom muito forte no assunto inteligência artificial, muito potencializado pelo lançamento do ChatGPT, que é uma plataforma aí que deu o que falar, já é o aplicativo mais baixado de todos os tempos. E nesse vídeo, nosso objetivo é fazer uma análise de ação de preço de 3 criptomoedas com projetos voltados para inteligência artificial e entender qual o potencial de cada um deles para o longo prazo. Se você já é inscrito aqui do canal, conhece o nosso conteúdo, vou pedir para você já começar o vídeo apertando o botãozinho de like aí para fortalecer a gente e continuar ajudando a gente a crescer. Se você for novo, se for o seu primeiro vídeo, também já convido você a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises, certo? Então, bora lá para o nosso vídeo. Vamos lá então começar pela AGIX, a Singularity Network. É uma das criptos que mais está sendo hypada e falada aí nas últimas semanas. Ela está nesse momento sendo cotada a 46 centavos de dólar. Uma questão que é sempre importante, eu sempre faço isso quando eu trago uma criptomoeda nova aqui no canal, é dar uma conferida nos dados dessas criptomoedas, nos dados de mercado. Então vamos olhar aqui qual que é o valor de mercado atual da AGIX. Já abri aqui o CoinMarketCap e aí a gente já consegue ver que a AGIX tem um market cap aqui ó, de 560 milhões de dólares, não chega a ser uma large cap, então é uma criptomoeda que tem aí bastante espaço para crescimento em termos de capitalização de mercado. Eu estou deixando o link aqui dos dados da AGIX no CoinMarketCap na descrição do vídeo, vou fazer isso também para as outras criptos que a gente vai analisar aqui, então vamos voltar lá para a análise. Então beleza, a AGIX aqui no time frame semanal, a gente tem um cenário aqui, ó, que desde 14 de novembro até aquela semana de 6 de fevereiro, a gente teve aqui um movimento que proporcionou uma valorização de 17 vezes para a AGIX. Ela se valorizou 1.737%, tá? E a gente percebe aqui que ela encontrou uma resistência justamente nessa região de topo, um topo que foi deixado lá em agosto de 2021, tá vendo? Então ela já não conseguiu, pelo menos em um primeiro teste, romper esse topo que foi deixado aqui em um momento passado, tá? Bem natural, é frequente os ativos testarem 2, 3 vezes até efetuar um rompimento. Então, a gente já consegue ver aqui pela agressividade desse movimento, como estamos falando de um time frame semanal, ó, essa criptomoeda ela já está em um status de sobrecompra em um time frame semanal. Se a gente olhar aqui, ó, o posicionamento do indicador em relação ao preço, desculpa, do índice de força relativa, a gente já vai perceber aqui que tem uma divergência de baixa querendo se formar, tá vendo? Ó? O preço querendo formar topo ascendente, com o indicador querendo formar topo descendente em uma região de quê? De sobrecompra. Então, essa criptomoeda ela já está bastante esticada. Tem que ficar muito ligado quando o ativo apresenta um status de sobrecompra em time frame diário e semanal, tá? Então, eu, Adriano, aqui já não montaria posição nessa criptomoeda nesse momento. Eu acho bastante arriscado, mesmo sabendo que ela pode continuar, ela pode dar sequência aqui nesse movimento de alta. Só que veja bem, se de repente a gente tiver aqui uma correção, algo que é plenamente justificável, o que a gente já vai ter aqui, ó? Vou traçar aqui uma retração de Fibo, tá? Se ela corrigir até o 38 de Fibonacci, a gente já vai ter então uma assustadora margem de correção, né? 67% até o 38 de Fibo. Então quer dizer, é importante ficar bem ligado aí, porque as criptos são muito voláteis, quando elas se projetam para cima é com bastante agressividade e quando se projetam para baixo é com bastante agressividade também. E se a gente olhar aqui o preço da AGIX em relação à média de 20 períodos do semanal, ó, já está bem distante, tá vendo? Então é frequente o ativo regressar à média. Eu acho que seria mais interessante aqui montar uma posição depois de uma perninha corretiva na AGIX, certo? Depois de uma perna corretiva, com ela se aproximando aqui da média, pelo menos da média de 20 do semanal, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou reprojetar esse movimento de impulso, porque eu acredito que a gente pode desenhar o alvo tendo como base essa movimentação aqui de 1.700%, tá? Então, em um alvo de projeção de Fibonacci, a gente consegue imaginar aqui uma AGIX no próximo ciclo de alta, atingindo ali um patamar próximo dos 4 dólares. Seria bem factível esse alvo, até mesmo tendo como base o próprio market cap dela. A gente vê que ela tem espaço para crescer tudo isso, e isso aqui já proporcionaria aqui uma margem de valorização, ó, de 700, quase 800%. Então,
um cenário aqui bem interessante para a GIX, mas precisa ficar ligado, porque se ela entrar em correção nas próximas semanas aí, isso pode doer bastante em quem estiver montando posição agora. Então fica ligado e vamos para a próxima cripto agora. A próxima cripto que a gente vai analisar aqui é a Ocean Protocol. Vamos dar uma olhada lá no CoinMarketCap para ver a capitalização dela? Bom, o que a gente tem aqui? O market cap de 241 milhões, então praticamente metade aí do market cap da GIX, então uma cripto aqui que tem uma participação menor ainda no mercado cripto. E vamos lá então para análise técnica. Bom, a Ocean está aqui com uma cotação de 39 centavos de dólar, ela teve aqui um movimento de impulso desde lá de novembro até as últimas semanas aí que proporcionou para ela aqui uma valorização na casa dos 390%, então não foi assim tão agressivo em comparação com a GIX. Quem está buscando uma cripto para montar posição nesse momento, essa daqui parece até mais interessante, né? O que a gente observa aqui é que a Ocean está encontrando resistência em uma região que ela deixou topos e fundos, tá vendo? A gente também consegue observar bastante ação de preço dentro dessa região aqui, ó. A gente está no time frame semanal aqui, tá? Ela deixou topo, deixou fundo nessa região, outro fundo, outro topo, e deixou mais um topinho aqui, um topo momentâneo, né? Então, ela tá tendo dificuldade ainda para romper essa barreira aqui entre 41 e 57 centavos de dólar. Eu acredito que no rompimento desses 57 aqui é possível que ela vá lá então testar o topo histórico, a exemplo do que a GIX fez. O topo histórico dela tá aqui em $1,95. De repente, ela vai lá testar o topo, ela já teria aqui uma margem de valorização de mais 400%. Vamos olhar aqui o índice de força relativa, ó, ela já não tá tão sobrecomprada como a GIX, tá vendo? Na verdade, ela não está em sobrecompra no semanal, ela tá aqui em 63 pontos nesse momento, então a gente vê que ainda tem margem para ela se projetar um pouco mais no semanal. De repente, se a gente tiver um cenário favorável para todo o mercado cripto, ela pode voltar a se projetar aqui e atingir um cenário de sobrecompra com ela indo lá buscar o topo histórico dela, certo? Vamos dar uma olhada aqui nas médias, como é que estão. Então ela já se distanciou um pouquinho aqui da média móvel de 20 do semanal, né? Vou trazer para o diário. Ela já fez o rompimento para baixo aqui da média móvel de 20 períodos no diário, então me parece aqui que de fato ela pode entrar em correção, né? Ela pode estender essa correção, na verdade, e se aproximar aqui da média móvel de 200, que vai estar aqui em 21 centavos, né? Então, ó, uma margem bem agressiva também para ela corrigir caso ela busque a média de 200 do diário. Ela isso a gente teria aqui 44% de desvalorização, e isso seria bem factível, né? Porque a gente tem aqui um cenário de zona de retração de FIBO, que vai estar aqui entre 25 e 21 centavos de dólar, então é bem factível que de repente a Ocean realize um movimento desse em um cenário de correção do mercado e venha buscar esse retângulo verde aqui de baixo, tá? Deixa eu só dar uma organizadinha aqui no gráfico, e aí a gente vai traçar então um alvo de projeção de FIBO, focando lá no longo prazo. Isso aqui não é alvo para agora não, tá? Mas ó, eu vou reprojetar então esse movimento de impulso, que é o movimento que está sendo corrigido agora, tá? E aí a gente teria aqui uma situação de alvo para ela lá em 45 dólares mais ou menos. Isso poderia proporcionar aqui uma valorização de 1.169%, então uma multiplicação de capital de 11 vezes aí em relação à cotação atual. O que o investidor precisa ficar ligado é nessa correção que pode vir aí nas próximas semanas, nos próximos dias. O ideal é você sempre se posicionar depois da perninha corretiva assim, ó, tá vendo? Ó, corrigiu, regrediu a média de 20 aqui, ó, tá vendo no semanal? Voltou para a média de 20, aí sim já começa a se tornar interessante montar uma posição, tá vendo? Por enquanto tá distante da média de 20 ainda, então eu acho ainda bastante arriscado, mas é isso que a gente está projetando aqui para a Ocean Protocol. E vamos lá então para a terceira e última cripto de inteligência artificial que a gente vai analisar aqui, que é a Fetch AI. Ela está sendo cotada a 43 centavos de dólar nesse momento. Vamos dar uma olhada lá no CoinMarketCap no valor de mercado dessa cripto. Ótimo, então a gente tem aqui 357 milhões de valor de mercado, de dólares, né, de valor de mercado. Vamos voltar lá para a análise agora. Bom, a Fetch AI, ela saiu de um contexto aqui onde ela fez uma mínima nos 5 centavos e foi lá fazer uma máxima na casa dos 60 centavos. Então ela se valorizou praticamente 1.041%, se valorizou 10 vezes aí nas últimas semanas. Uma movimentação bem legal, mas ela não teve força para ir lá tocar aquele topo histórico dela, tá vendo? O topo histórico dela tá lá na casa de $1,19. Nesse momento, tendo como base o time frame semanal, ela está sobrecomprada, certo?
Então, sobrecompra no semanal, a gente liga o alerta, né? Ela também já está querendo ensaiar aqui uma divergência de baixa no time frame semanal, no índice de força relativa. Importante ficar ligado, então, porque me parece que uma correção está se avizinhando aí, e se a gente de fato vê uma correção chegando, eu acredito que essa margem de correção pode ser bem agressiva, até porque a gente teve um movimento explosivo para cima, certo? Então aqui, ó, a gente poderia, quem sabe, esperar uma correção que trouxesse de novo a FAT-AI para essa margem aqui entre 13 e 17 centavos de dólar, e a gente vê que faz bastante sentido essa margem, porque a gente tem topos e fundos que foram deixados dentro dessa margem aqui, e seria bem factível então ela retornar para essa faixa de preço, que é inclusive muito próxima da média móvel de 20 períodos ali do semanal, né? Deixa eu ver se tem média de 200. Ó, a média de 200 do semanal vai estar aqui em 21 centavos, pode então ser também um suporte para ela, né? Entre 21. Então a gente identifica aqui que região de potencial suporte para ela está entre 21 e 13 centavos. O range é amplo porque as criptos são voláteis, né? Então essa é a situação aqui. Deixa eu ver aqui no time frame diário como que ela tá. A gente já tá vendo que ela não tá conseguindo mais se projetar para cima, se consolidar acima dos 54 centavos aqui. Tá deixando muito pavio, né? Nos últimos dias aqui ela tá deixando bastante pavio e querendo romper para baixo a média móvel de 20 períodos. A gente também vê que ela tá bem distante já da média de 200 do semanal aqui. Então é bem possível que em um cenário de correção ela se aproxime ou venha até tocar essa média de 200 do diário novamente, que vai estar aqui na casa dos 15 centavos e que tem uma confluência com aquela região de retração de FIBO, tá vendo? Que tá ali então entre 13 e 17 centavos, né? Vou voltar aqui para o semanal então para a gente fechar essa análise desenhando um alvo de projeção de FIBO para ela, tá? E aí, para projetar esse alvo, eu vou ter como base esse movimento de impulso aqui, tá? Foi um movimento que foi ali de 16 de maio a 17 de agosto de 2020. E aí eu vou arrastar essa ferramenta de FIBO para cá. Se você quiser aprender a projetar alvos de FIBO assim, convido você a conhecer o curso de análise técnica aqui do canal. Esse é o método mais assertivo para projeção de alvos. A gente teria aqui então um alvo para ela lá nos 4 dólares e 95 centavos, certo? Praticamente 5 dólares, né? A gente teria aqui uma margem de valorização aqui, ó, de mais 1000%, tendo como base a cotação atual. Se a gente tiver um cenário de correção para ela, que é o ideal, né? Montar a posição quando a gente tem uma correção, montar a posição depois de uma correção, a gente pode ter um cenário de potencial valorização ainda maior para essa criptomoeda aqui, que tem um projeto voltado para a inteligência artificial. Bom, então, já trouxemos aqui um cenário bem interessante aí de análise para essas 3 criptomoedas. Repito, não invista em nenhum ativo só porque você viu alguém falando no YouTube. Cara, vai lá pesquisar. Os links para você conhecer esses projetos no CoinMarketCap estão aí na descrição, certo? E eu vou fechar o vídeo então agradecendo você que ficou aqui até o final. Vou pedir para você não esquecer de deixar o like para fortalecer o nosso canal. E você que é novo, cara, se inscreve aí para você continuar acompanhando a atualização de todas as análises que eu compartilho por aqui. Um abração e até a próxima.